Mas então, pessoal, como a Bárbara já falou, né, eu me chamo Alessandra, eu sou design de interiores, e também, como ela já estava dando spoiler aí para vocês, eu sou formada lá no Instituto Federal da Paraíba, ou seja, eu vim de João Pessoa, Paraíba, para cá. Né? E vou contar um pouquinho de como que isso aconteceu, né? Por que que eu vim parar aqui? Por que que eu estou fazendo doutorado em design na UENG? Enfim, finalizei, né? Olha lá, já terminei. Então, vamos começar falando ali um pouquinho do início, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá ótimo. Ótimo. Como que surgiu, né? Acho que eu vou fazer um panorama bem geral. Desde a minha pré-adolescência ali, até eu descobrir por que que eu escolhi essa profissão, até eu chegar na fase do doutorado, do mestrado, e poder dar um feedback para vocês em relação a isso, tá? Então, desde criança, assim, desde adolescente, todo mundo da minha família falava que eu tinha bom gosto, né? Que eu tinha bom gosto para escolher as cores, que eu tinha bom gosto para roupa. Só que, assim, naquela época, ninguém sabia exatamente o que que era esse bom gosto, né? Bom gosto vira profissão para alguma coisa? O que que era esse bom gosto? Então, eu fui crescendo ouvindo isso, mas não tinha uma expectativa de uma profissão, do que eu ia fazer. Mas eu sempre me interessei muito pela questão de planejamento, pela estética das coisas e pela combinação, né? Seja combinação de roupa, né? Na época que eu era adolescente, eu gostava muito de roupa, de pensar os looks, né? Tinha uma página na internet que eu nem lembro mais o nome qual era, que era só de looks. Aí você entrava lá, pesquisava o look, aí eu dizia, quero montar um look assim. Então, sempre teve essa pegada puxando para a estética das coisas e para a combinação, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gostava muito da ideia da gente planejar alguma coisa, concretizar, né? Ter a ideia de fazer algo e conseguir executar ela ali na prática. E parando para pensar hoje, assim, de vez em quando bate a reflexão, né? Eu sempre pensei em soluções. Aparecia um problema, eu ia lá e resolvia de alguma forma. Pensava em estratégia para resolver aquele problema. E talvez eu tenha puxado isso um pouco do meu pai. Né? Só que meu pai, ele foi pro lado da gambiarra. Ele gosta muito de gambiarra. Eu não gostava da gambiarra, mas eu gostava de quão criativo ele era para solucionar as coisas. Então, assim, eu queria ter a ideia de solucionar um problema, né? Mas sem ser a gambiarra, logicamente, ou seja, através de um planejamento. Então, a gente pode dizer mais ou menos que foram esses três pilares ali de algum tipo de habilidade que eu tinha que foi se destacando ao longo do tempo e culminou aí para uma escolha de uma profissão. E aí, falar a parte embaraçosa, né? Da época da internet, assim, tava surgindo, né? Quando a internet surgiu, eu não sei nem se eu posso falar isso, que eu vou revelar a minha idade. Quando a internet estava surgindo ali na casa, né? Que a gente tinha acesso ali com a internet de escada, estava por volta ali da quarta série, gente. Hoje eu já terminei o doutorado, né? Então, vocês façam as contas aí. E aí começou aquele acesso ao computador, acesso ao site. Na época ainda era disquete, vou falar o porquê do disquete, que vocês vão entender por que depois. E aí eu lembro que começou a surgir uma coisa tipo de fã-clube mesmo, né, na internet. Tinha as comunidades no Orkut, tinha sites com fotos assim de filmes, séries, atores, tipo um fã-clube mesmo de fotos, como o Fotolog, né? Então, meio que surgiu naquela época ali, aquela época dos fakes, né, que o povo se passava por gente famosa. Tudo isso surgiu bem lá atrás, não acho que nem na época de vocês que estão aqui hoje. E aí, o que que isso tem a ver, né, com estética? Porque desde aquela época, quando eu comecei a usar a internet, comecei a ter acesso, né, a essas coisas que eram tão novas, eu ficava muito fascinada com a estética dos sites, de como que a gente passava o mouse em cima de uma palavra e ela mudava de cor. Nossa, eu ficava fascinada, eu lembro até hoje. Como é que as pessoas fazem aquilo? Eu fiquei tipo assim, nossa, eu quero fazer também, eu quero criar um site, quero passar a setinha lá em cima e ver que ela mudou de cor, né? A gente clicar e abrir uma outra página totalmente diferente. E, gente, isso aqui é uma coisa super moderna, tá? Esse design, não era assim naquela época. Como eu falei, era a época do disquete, eu não tenho nenhum tipo de prova, né, de registro desse momento da minha vida. Às vezes parece até um delírio de tão antigo que foi. Mas era assim, no início ali do que a gente vai costumar chamar de web design, né? Dessa parte criativa, do planejamento dos sites, da estética, enfim. Então, desde aquela época, eu já estava curiosa para saber como que as pessoas faziam aquela coisa que era tão bonita, que eram os sites, né? E aí, o que que aconteceu?
eu descobri nessa questão dos sites, que na época era uma coisa muito nova ainda, essa questão de preocupar com a estética dos sites. E aí eu fui ver como é que as pessoas faziam aquilo. Eu queria descobrir, eu queria fazer igual também, eu queria aprender a configurar e fazer aquele negócio todo bonito. Aí eu descobri o tal do HTML. Descobri o tal do HTML, que até hoje eu não sei o que é direito, tá? Eu sou totalmente leiga nesse assunto. Que ele botava um monte de palavra lá entre colchetes, não sei como é o nome, e ele configurava o site. E eu estava lá tentando botar o meu hover para quando eu passar o mouse no link, ele mudasse de cor e ficasse bonito, como eu via nos sites. Então, eu lembro que quando eu descobri isso, eu tinha um caderninho. Aí eu pegava esse caderninho e começava a desenhar como que eu queria que o site fosse. Ah, em cima eu quero que tenha uma foto, que quando eu clique vá para outra página. Eu quero que tenha as palavras tal e tal, e quando eu clique vá para outra página. Então, tipo assim, eu começava a imaginar o site e desenhava. Naquela época eu não sabia, mas eu estava tentando planejar um site, né? Coitada, tão leiga. Mas aí eu fui tentando projetar esses sites e gostava de pensar a estética, né, junto com aquele planejamento do site. E aí, naquela época, nossa, era uma época muito recente, né? Eu não sei nem como dizer isso, porque hoje a gente tem facilidade a tanta coisa, acesso a tanta informação, que é difícil explicar para vocês como era a época, o tanto que era restrito, o tanto que tudo era muito novo para a gente, especialmente se tratando de internet. Então, aí pesquisando muito, eu descobri que tinha essa tal dessa profissão que chamava web designer na época, tá? Na época chamava web designer. E como eu estava ali pré-adolescente, as tias, né, já começaram a perguntar: o que você quer fazer quando você crescer? Aí eu soltei: eu quero ser web designer. Ninguém fazia ideia do que era isso na época ainda, né? E o povo ficava: é mesmo, legal, o que faz? Aí eu ia dizer que faz, planeja sites. Era só o que eu sabia dizer na época, né? E é engraçado porque, apesar de não ter nada a ver com o que eu faço hoje, tudo estava caminhando para um sentido, para a descoberta do design. Vocês vão ver que eu tenho uma certa fixação aí depois com o campo, que eu vou explicar para vocês. Então, eu descobri essa profissão web design, mas não foi o caminho que eu segui, mas me ajudou a descobrir todo esse campo do design e do design de interiores, né? Que é a minha formação. E aí, o que acontece? Eu descobri a existência do tal curso de decoração na UENG, né? Que na época ainda chamava decoração. E eu lembro que eu entrava lá naquele site de vestibular, procurava sobre curso de decoração, curso de design, e falava assim, uma lista, fazer uma lista, né, das melhores faculdades do país, mais bem avaliadas. E aí, o de decoração estava lá com o nome da UENG, né? Ah, esse é um dos melhores cursos de decoração de faculdade pública. Aí eu falei, uau! Aí comecei a ler a descrição, né? No ler a descrição, eu descobri que existia uma profissão para criar espaços bonitos. E eu me identifiquei imediatamente. Eu falei, nossa, demais. Eu tenho um bom gosto, eu gosto de combinar as coisas, gosto de planejar, amei. E ainda vou fazer espaços bonitos, é isso que eu quero. Na época, né, assim, ainda estava muito nova, talvez uma descrição da profissão mesmo. E isso era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes. Nunca tinha ouvido falar de decoração, nunca tinha ouvido falar de web design. E é interessante porque é uma época que as possibilidades estavam surgindo ali, né? A gente começou ali na época da internet, na adolescência fazia o quê? Acho que não fazia nem 10 anos que a gente estava com acesso livre ali à internet, né? Com facilidade. Então, acabou que eu encontrei essa profissão de decoração na UENG. E aí, na hora que eu fui prestar vestibular, teve uma certa problemática na minha família, né? Eu que trouxe a problemática, porque eu queria fazer o tal curso de decoração na UENG, que era um dos mais bem eleitos, né, no Brasil, ali em faculdade pública. Eu falei, E nossa, eu quero pertinho fazer da sua casa, né? E pertinho. super perto. Eu não fiz um slide só para isso, mas só para vocês entenderem. Eu morava em João Pessoa, eu nasci e cresci em João Pessoa, e eu não gostava tanto assim de viver lá, sabe? Era muito quente, eu sentia que para o que eu queria fazer era limitado, eu não tinha tantas possibilidades. Então, eu meio que sempre tive esse sonho de morar na cidade grande.
E quando eu descobri o curso de decoração, né, aí comecei a pesquisar sobre Belo Horizonte e tal, e fiquei encantada. Aí isso entrou uma fixação na minha cabeça, né? Eu queria fazer o curso na UEM, em BH. Imagina como é que a minha mãe ficou. E aí, depois de muito atazanar a minha mãe, eu falei com ela, mãe, eu quero fazer o vestibular da UEM. Por algum motivo, ela deixou e eu vim aqui em BH na época, com meu pai, fazer o vestibular da UEM. Eu acho que ela achou que eu não ia passar, que a concorrência ia ser muito grande. Eu não sei o que ela pensou, sabe? Ou que ela ficou com pena por eu insistir tanto no assunto que ela deixou que eu fosse, né? Mas aí acabou que o quê? Na época, eu tentei as faculdades, né? Eu fiz o vestibular da UENG, Design de Ambientes. Na época já mudou a nomenclatura para Design de Ambientes. É, Passei. Minha mãe falou, não, de jeito nenhum que você vai. Você passou? Não vai, não. Então, eu peguei, não pude ir para o design de ambientes. Aí, no mesmo momento, né, essa decisão dela não deixar eu vir para BH, na época eu também era muito nova, é, combinou também com eu passar no Enem, na época eu estava começando o Enem, em arquitetura lá na Federal da Paraíba e também em design de interiores no Instituto Federal de Tecnologia lá da Paraíba. Só que aí todo mundo falava, arquitetura é melhor, é mais abrangente, blá, 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 blá. Aí eu falei, beleza, então eu vou fazer arquitetura, porque aí eu tiro a prova que eu não gosto, pego e mudo. Pego e mudo para design. E aí começou o que, na minha cabeça, quando eu penso sobre essa época que eu passei na arquitetura, parece até que eu era uma pessoa infiltrada num lugar que eu não gostava, sabe? Tipo assim, sabe os policiais quando vão infiltrados na missão? Eu me sentia infiltrada dentro do curso. Por quê? Eu comecei a cursar a arquitetura, né? Mas antes mesmo de entrar, eu já tinha isso na minha cabeça. Eu vou entrar lá, eu vou lá só para provar para minha família que não tem nada a ver comigo e para tirar a certeza de que essa área não é o que eu quero fazer, não tem nada a ver comigo. E aí eu entrei já com isso na cabeça, né? Porque para mim eu queria design. Então eu já tinha criado essa fixação com design desde então. É, Desde a época né, que eu já tinha tentado vestibular lá na UENG e tinha passado, eu falei, não, eu quero ser designer. E aí, eu fiquei apegada a essa questão do termo designer, né? De ser designer. Por algum motivo, eu não sabia explicar para as pessoas por que eu não queria arquitetura, mas eu queria design. E imagina, naquela época, ninguém conhecia uma pessoa que era formada em design, sabe? Não era popular como hoje, todo mundo a gente conhece, vários designers, etc. E ainda mais em João Pessoa, naquela época, né? Que não era uma cidade grande, hoje é uma cidade muito grande. Mas, assim, então, imagina você explicar, né, para as pessoas que você não quer arquitetura, que é uma área mais abrangente da construção, mas você quer design, um termo novo que ninguém conhecia, não sabia o que fazia, sabe? E naquela época ainda estava muito limitado a questão assim, você formava design de interiores e você ia trabalhar em loja. Né? Então, assim, para mim, isso era um limitador da época de eu até não querer fazer o tecnólogo lá no IFPB no início, né? E falar, beleza, vou fazer arquitetura para mostrar para minha mãe que eu não tenho nada a ver com essa área. E aí, eu já fui para lá com a minha fuga planejada, com a minha saída planejada, né? Eu pensei, vou lá, fico 6 meses, vejo que eu não gosto, falo para todo mundo que não deu certo e mudo para design. Naquela época eu já tinha abandonado a questão de, para vocês que não sabem, lá no IFPB é o curso de tecnologia da Paraíba. Perdão, curso superior de tecnologia, porque o que acontece? A gente tem, né, o bacharelado, a licenciatura e os cursos superiores de tecnologia. E para mim eu achava que isso ia afetar de alguma forma a minha carreira, o meu currículo, o fato de eu ter superior em tecnologia, né, que é o tecnólogo, e não o bacharelado. E lá na UENG era bacharelado em design de ambientes. Então esse foi até um dos motivos que eu convenci a minha mãe a ir fazer o vestibular lá por conta disso. E aí, quando eu entrei em arquitetura, eu já entrei com aquele sentimento, né? Todo mundo calor, todo mundo empolgado com o curso, tal, tal, tal. E eu já sabia, tô aqui momentaneamente, vou embora depois. Só que eu não me contei isso para ninguém, né? E fui vivendo a vida lá normal, fazendo os trabalhos em equipe, bababá, até que algum dia eu não voltei mais lá depois do final do semestre. E aí, como eu falei para vocês, né, eu decidi cursar só para tirar a prova de que realmente a arquitetura não me identificava, que eu não ia querer ser arquiteta, e para falar para minha família, olha, não deu certo, não gostei, não vai ser isso que eu quero seguir. E aí, com 6 meses de curso, né, quando eu já estava pensando, deu 6 meses, eu vou fazer a reopção de curso, porque você faz uma prova, né,
que não é como se fosse um vestibular, é uma prova de reopção de curso dentro da universidade, ou quando você muda de faculdade, que foi o meu caso, eu saí da UFPB para o IFPB, você faz uma prova de seleção simplificada. É como se fosse uma reopção, mas é mais simples, né? Não é um vestibular. Então, você faz essa reopção, só que fazendo a transferência, na verdade, né? Chama transferência de universidade. E aí eu fui lá e vi que com 6 meses eu ainda não poderia sair, porque eu precisava ficar 1 ano em arquitetura. Quando eu li aquilo, eu não acreditei, porque para mim já estava tudo certo, que era só 6 meses e eu ia embora. E aí eu descobri que eu tinha que ficar 2 semestres letivos na UFPB para poder fazer a transferência. Aí eu pensei, nossa, não acredito, cara, eu com tudo pronto para ir embora, pronta para ir embora, que eu não queria mais ficar lá, e descubro que eu ia ter que esperar ainda mais 6 meses. E aí, o que que eu fiz, né? Esperei 6 meses, foram um período de frustração, né? Porque eu já estava com tudo certo, que eu ia sair da arquitetura, e aí para design, pronto, a minha vida estava resolvida. Só que eu tive que ficar mais 6 meses lá. E nesses 6 meses, o primeiro semestre, né? Vocês devem ter passado por isso, é sempre aquele primeiro semestre que é decisivo, que a gente vai ver quais colegas vão continuar o curso e não vão. Então, assim, do segundo semestre em diante, que a gente vai ver realmente como que a turma é formada, né? Como que as pessoas vão se formando ali. Só que aí o fato de eu ficar lá, ter que ficar lá mais um semestre, me fazia sentir desconfortável, porque justamente eu não queria criar laços tão profundos, porque eu sabia que eu ia ter que ir embora depois, e eu não queria ter que ficar justificando para ninguém porque que eu preferia design na arquitetura, porque afinal ninguém entende por quê, né? E aí, beleza, fiquei lá 12 meses até que eu fiz a prova de transferência para o IFPB e fui para design de interiores. Quando eu fui para lá, logicamente, né, eu sofri todo o julgamento de você é doida, você abandonou a arquitetura para vir para design, eu queria sair de design e ir para arquitetura. E, tipo assim, muitas colegas minhas dentro do design terminam e vão fazer arquitetura. Para mim não fazia sentido. Então, assim, eu fiz o percurso contrário, e lógico que as pessoas ficaram sem entender por quê. Novamente, vocês vão entender por que que eu tô falando que eu tinha uma fixação com design, né? Porque eu acho que poucas pessoas fariam isso provavelmente. E aí, eu fiz isso, enfrentei o julgamento de família, os colegas depois que ficaram sabendo, né, que eu não ia mais voltar, que eu tinha feito, na verdade, foi uma transferência e não só acabado o semestre. E depois quando eu cheguei lá no curso de design de interiores, eu me senti em casa, porque aí eu comecei a me identificar com as matérias, com, tipo assim, o conceito do que de fato eu ia fazer como profissão, sabe? Então, tipo assim, tudo me fazia sentir esse sentimento de pertencimento quando eu entrei para o design. E fora que a atmosfera era outra. Eu não sei se vocês conhecem alguém que já estudou, na Universidade Federal, né? E, tipo assim, nossa, para mim foi um dos fatores até que eu poderia ter feito arquitetura, sabe? Mas o ambiente em si era péssimo. Tipo assim, é um terror psicológico, tipo, contínuo, assim, não só no primeiro semestre, para, tipo, atormentar o pessoal que era calouro mesmo, mas depois continuava sendo, sabe? Os professores pegando muito no pé, fazendo crítica que não tinha nada a ver. E, assim, de certa forma, a vida acadêmica é assim, sabe? Mas eu achei que no nível que lá acontecia era pesado, que nossa, eu já não me identificava com o curso, ainda tinha que ficar aturando esses professores ditando lei. Então, para mim, era terrível nesse sentido. E aí, quando eu fui para o IFPB, foi totalmente o contrário. Os professores, sabe, eram acolhedores, explicavam, tinham vontade de fazer o aluno aprender e realmente evoluir ali. Porque parece que na federal, os professores só querem te segurar para trás, né? Fazer você reprovar, provar que eles estão certos, enfim. E lá no IFPB a atmosfera era totalmente diferente, ou seja, só de mudar de ser a Universidade Federal para o Instituto Federal, né? E a mudança de curso também, eu percebi o quanto que as atmosferas eram diferentes. E aí eu pensei, eu devia ter entrado no início, né? Mas tudo bem que eu consegui reaproveitar algumas disciplinas, e aí, 2 anos depois, eu terminei o curso, que lá era o curso de 3 anos. Só que, pensando nesse sentido, o que que eu ia fazer depois que eu terminasse o curso? Começou a surgir essa incógnita, né? Até porque o tempo que eu passei lá no IFPB foram 2 anos, ou seja, foi consideravelmente rápido, 2 anos, 2 anos e meio. E aí, eu sempre gostei muito de projetar, de fazer os projetos. Isso aqui foi um render meu da época de faculdade, tá? Não é para vocês me julgarem, não. Que a
gente projetou... Tá ótimo, se você vê os meus, você chora. Que a gente projetou uma espécie de exposição lá numa sala abandonada que tinha no IFPB. E aí, eu gostava muito de projetar, eu gostava de, como eu falei para vocês, eu gostava de planejar as coisas e vê-las materializadas, né? E acho que quando a gente faz as imagens renderizadas, quando a gente vê o protótipo do produto, a gente fica muito fascinado, né? Quando vê aquela ideia se concretizar de alguma forma. Só que eu sempre fui tímida e nunca passou pela minha cabeça virar professora. Até que em algum momento eu percebi que projetar só talvez não fosse a questão. Por quê? Como eu falei para vocês, lá para mim, na minha cidade naquela época, né, muito tempo atrás, eu achava que era limitante você ser designer. Primeiro, porque a gente não tinha um mestrado lá, uma coisa direcionada ao design para virar professor. Tinha essa questão de ser um curso tecnólogo, que na época era visto com maus olhos assim, em relação à formação, né? E eu gostava, eu sempre fui meio que fascinada pela questão de comunicar. Como eu era tímida, eu não tinha coragem de falar em público, não tinha coragem de puxar conversa com ninguém, de falar nada. Mas eu gostava de observar as pessoas que comunicavam bem. Eu ficava admirando essas pessoas, porque como é que elas conseguiam fazer isso, né? Como é que elas se comunicavam tão bem, de maneira leve, parecia que sempre fez isso a vida toda, que nunca teve vergonha de nada. E aí eu pensei, eu quero ser assim também. Ou seja, eu queria mudar, né? Eu queria sair daquele canto que eu tinha receio de falar as coisas para poder ter leveza na forma que eu falava as coisas. E apesar de eu sempre ter amado projetar, eu queria conquistar essa nova habilidade comunicativa, né? Eu chamei aqui de uma inclinação comunicativa. Eu comecei a apresentar os trabalhos na faculdade, né? Ter que desenvolver projetos como aqueles da imagem que eu mostrei para vocês, que a gente mostrava o conceito do projeto e por que a gente estava fazendo aquilo, né? A gente apresentava em sala de aula. E no final das contas eu gostava de fazer aquilo, porque eu gostava de falar da minha ideia. Porque eu gosto muito de ver as pessoas falando das ideias delas e ver, nossa, eu nunca pensei nisso antes, que legal que você pensou isso. Então eu sempre gostei muito dessa questão comunicativa. Eu admirava essa habilidade nas pessoas, eu também queria desenvolver ela. E aí, durante a graduação, eu senti muita falta de fazer algum tipo de pesquisa, porque lá, como é um tecnólogo, é um curso muito voltado para a prática, né? Todo o direcionamento ali do curso ele é voltado para a gente projetar, para a gente ir para o mercado de trabalho. E nesse período eu senti falta de ter um conhecimento de pesquisa, eu nunca tinha pesquisado e tal, e nesse momento ali que estava se aproximando do TCC, eu meio que comecei a entrar um pouco nesse mundo da pesquisa, né, de saber o que é pesquisar, e descobri que eu não sabia nada. Então, eu passei a entender um pouquinho assim, do que era pesquisa, lendo uma coisa ou outra, mas eu queria, na verdade, estudar as ideias que eu tinha na minha cabeça. Mas e se eu começasse a analisar o ambiente a partir do significado dele? E foi isso que eu fiz no meu TCC. Eu fiz um TCC sobre signos culturais em um determinado lugar, acho que foi tipo um centro de cultura lá em João Pessoa. E aí eu fui, tipo, minimamente analisando a partir da semiótica dos signos, né? E para você ter ideia, eu nunca tinha feito uma disciplina de semiótica na vida, então eu fui analisando o ambiente no meu TCC, e foi um TCC bem teórico. A maioria das pessoas preferem fazer o TCC prático, né, que é o projeto. Então, eu fiz aquilo e adorei, né? Ah, nossa, eu quero pesquisar então. Só que eu acho que como a design nata, eu sempre gostei muito de inventar, então eu não parei por aí. Eu queria pesquisar mais a fundo as coisas que eu imaginava, pensar assim, ninguém nunca falou sobre isso, por que a gente não pode falar sobre espaços efêmeros, né? Na época a gente estava falando de tipo uma exposição no centro de cultura. Então ninguém nunca falou de espaços efêmeros, eu queria falar sobre espaços efêmeros para poder explicar para os outros, porque quando eu fui pesquisar não tinha material sobre, né? Para citar lá na referência do meu TCC, e aí eu falei, eu quero pesquisar esse tema e trazer para as pessoas que também não sabem o que é espaço efêmero, e foi lá pesquisar e não achou. Então, eu fui inclinando ali nessa direção de pesquisadora barra professora. Então, eu vi que tinha uma oportunidade ali, além de projetar, de também dar aula, de explicar as coisas para as pessoas, né? De comunicar mesmo. E aí, essa foi a virada de chave ali da minha graduação, né? De tímida a docente. Eu nunca pensaria, assim, que eu viraria professora. E aí, eu vi, né, que os
professores atendiam ali a minha questão de pesquisar e de comunicar, que a gente precisava desenvolver a habilidade de comunicar para virar professor, obviamente. E aí eu achei que seria perfeito unir as duas coisas, né? Unir o desejo de pesquisar com essa vontade de melhorar minha habilidade de comunicação. Genial, né? Para uma pessoa que era tímida, de repente quer virar professora. Nossa, às vezes eu penso, né? Como que deu certo? Só que aí, a partir disso, agora eu precisava focar no outro lado, que não era só de projeto, né? Mas de pesquisa. Eu não sabia qualificar uma pesquisa, descrever uma pesquisa, não sabia nada. Eu só fazia aquilo que eu li ali, brevemente no meu TCC. Pesquisei o Antônio Gil ali, fiz o que ele disse que tinha que fazer e pronto, né? Para a época, assim, para aquele momento que ninguém costumava fazer um TCC teórico, só fazia um TCC de projeto, os professores adoraram, acharam o máximo e tal. Só que, coitada, eu fiz muito superficial, assim, foi uma coisa muito, sabe? Eu aprendi pesquisa sei lá, 2 meses, 3 meses e fiz o TCC. Lógico que eu tive orientação da minha professora na época, mas eu acho, olhando, né, para trás, que foi muito rápido para eu entender o que é pesquisa de já fazer meu TCC teórico, sabe? Então, agora eu precisava focar um pouco mais nessa questão da pesquisa, já que eu queria virar professora. Então, esse era o novo desafio. Como que eu ia construir um currículo, porque eu sabia que eu precisava entrar no mestrado para virar professora universitária, e como que eu ia construir um currículo, que na época eu não tinha nada, né, para poder ser pesquisadora e docente. Eu precisava, então, fazer um mestrado, sabia que eu precisava fazer artigos, publicar, enfim. Mas, na época, eu nunca tinha participado nem de um grupo de pesquisa, grupo de extensão, nada. Só para vocês terem ideia de quanto eu saí do zero mesmo, sem saber nada de pesquisa, sem ter nada no currículo, sem entrosar com nenhum tipo de grupo de pesquisa ou de extensão na faculdade, para virar pesquisadora em mestrado e doutorado. E aí, como eu sempre quis muito vir morar em BH, estudar na UENG, etc., eu pensei, olha, agora eu tenho que conseguir sair de uma pessoa. Eu tenho que Persistente, né? Oi? Persistente. Sua mãe deve ter pensado, Coitada da minha não mãe. tem jeito. Eu pensei, agora eu preciso dar um jeito de sair e fazer o que eu quero fazer. E minha mãe, na época que eu entrei para arquitetura, ela soltou uma frase assim, que ela não devia ter dito. Ela falou: Ah, depois que você se formar, você pode ir, minha filha, mas agora você fica aí e faz a graduação aí na UFPB. Só que aquilo nunca saiu da minha mente. Eu pensei, beleza, se é isso, quando eu acabar, eu vou embora. Então, eu tomei isso para mim de maneira muito séria. E aí, o que eu comecei a fazer, né? As provas de mestrado, para a gente entrar no mestrado, a gente tinha que fazer análise de currículo, que eu falei para vocês que eu não tinha nada no meu currículo, tinha a prova escrita e tinha a análise de um projeto de pesquisa, que é tipo assim, falar para eles o que você vai estudar no seu mestrado, o que você vai pesquisar. E aí, eu precisava arrumar tudo isso dentro de, sei lá, 6 meses. O primeiro passo, então, foi eu largar o escritório de arquitetura que eu fazia estágio na época, isso assim, faltando 6 meses para eu me graduar lá no curso de design de interiores. E como eu não tinha nada, no currículo eu precisava incrementar. Então, eu falei, vou largar o estágio, porque aí eu tenho um tempo para me dedicar para o TCC, para fazer um artigo, porque eu preciso de um artigo para entrar no mestrado, né? E aí me dediquei, então, à escrita do meu TCC, novamente lá na área dos signos, né? Da semiótica, e publiquei um artigo sobre isso também lá no Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento de Design em 2018. E aí essa foi a única coisa que eu tinha no meu currículo, esse aceite do artigo no evento. Mas, para não dizer nada, eu tinha acho que eu tinha feito monitoria de modelos e maquetes na época lá da graduação por 6 meses. Então, eu tinha essa monitoria e esse aceite do artigo em evento, que eu ainda não tinha participado ainda, né? Que ia ser no final do ano seguinte, em 2018. Isso ainda era 2017. E aí eu comecei a me dedicar para o TCC, defendi, os professores gostaram, ficaram felizes com o resultado e tal. Então, assim, eu achei que estava dando certo, né? Que apesar de não saber
saber tanto de pesquisa, estava indo. Então, eu comecei a pensar, né, pesquisar a questão do mestrado, do que eu precisava, além do currículo, eu precisava fazer um projeto de pesquisa. Então, eu comecei a pedir ajuda da minha irmã, da minha prima já tinha feito mestrado, minha irmã também já tinha iniciado o mestrado na época. E eu fiquei pedindo ajuda de todo mundo para montar esse projeto de pesquisa. Eu fui lá, pesquisei, botei tudo lá e enviei para 1.000 pessoas, assim, para eles irem corrigindo, falando o que estava errado. E aí, é, nessa época, né, eu estava querendo entender como que os espaços comunicavam algo, né, como que acontecia essa mensagem. Eu tinha feito um TCC de signos, semióticas atrelado ao espaço, né, e agora eu queria estudar especificamente os espaços efêmeros, né, que são espaços temporários, posição, stand, enfim. Queria estudar o processo de comunicação nesses ambientes que eram efêmeros. E aí eu comecei a querer investigar novamente na semiótica, né? Caí na mão da Juliana na época, que ela era super especialista em semiótica. Eu acho que quando ela pegou meu projeto, ela achou que estava feita, que estava tudo legal, que eu ia saber semiótica, porque eu já tinha feito um TCC em semiótica, mas eu nunca tinha cursado uma disciplina de semiótica. Então, assim, foi um outro desafio que eu vou falar mais para frente. Então, o que eu queria entender com esse meu projeto de pesquisa inicial? Como que os espaços comunicavam algo através da semiótica, espaços efêmeros, né? Porque quando eu tinha ido fazer o meu TCC, eu não encontrei quase nada a respeito desses espaços efêmeros, especialmente em português. E aí veio a questão novamente, né, ressurgindo do sonho de morar fora, de morar em outras cidades, especificamente em BH, e o desejo de estudar num lugar que fosse abrir meus horizontes, que eu sentisse realmente que eu ia ter mais oportunidades. Então, primeiro, eu tentei um mestrado em arquitetura na UFMG, que foi um choque, né? Porque aí deu aquele balanço, opa, eu estou tentando uma coisa que é da cidade grande, então tem 1.000 candidatos além de mim. E aí, tipo assim, apesar de eu ter me esforçado muito, lido muito, que tinha que ler o livro e tal, fazer resumo, é, não consegui passar na prova, chorei horrores, pensei em desistir e tal, disse, não acredito que eu estou tentando e agora eu não vou conseguir. Para vocês verem, parece uma novela, né, essa história. Eu olhando para trás, eu me sinto numa novela. Aí eu falei, não, beleza, eu não passei no mestrado de arquitetura, eu não vou desistir, eu não vou ficar aqui de novo. Vou tentar em outros mestrados até conseguir, porque na época eu ainda não estava sabendo que tinha aberto o mestrado em design, né? O mestrado em design só foi abrir mais para perto de abril, por aí, e esses mestrados todos eu tentei bem no início ali de 2018, assim que eu terminei minha graduação. E eu falei, vou tentar o mestrado em artes, né? Que pelo menos, né, se eu não conseguir em design depois, vai estar mais garantido que pelo menos no mestrado de artes eu vou conseguir. Inscrevi em artes, acho que eu passei pela primeira etapa e abri o de design. E aí eu me inscrevi no de design também, mandei toda a documentação e eu fiquei meio que fazendo os dois ao mesmo tempo. Eu lembro que teve a prova escrita, que a gente fazia um texto sobre um tema, e eu fiz em casa vários textos sobre esse tema. Perdão, 3 textos, não eram vários textos, não, eram 3 textos sobre esse tema, com mais de uma página. E todo dia eu ia lá e escrevia, para eu decorar o texto, para eu chegar lá na hora da prova e só escrever o meu texto. E foi isso que eu fiz, tanto no mestrado de artes quanto no mestrado de design. Eu pegava e memorizava o texto inteiro. Vocês não estão entendendo, eu memorizei o texto inteiro para chegar na hora da prova e só escrever lá. E aí, na etapa de entrevista, porque tinha uma etapa de entrevista no mestrado de artes, essa etapa de entrevista, ela caiu no mesmo dia que ia ser a prova teórica do design. E, tipo assim, acho que a prova começava às 9 horas no design e a minha entrevista era 10h30 lá no centro. Antes, a UENG lá era na Pampulha. E eu falei assim para minha prima, nossa, será que eu vou? Será que vai dar certo eu fazer os dois no mesmo dia? Aí lá, se eu fosse você, eu escolhia um. Aí eu falei, mas como é que eu vou escolher? E se eu for no de design e não passar em design porque é uma das melhores, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei, vou tentar as duas. Fiz a prova de design, com o textinho lá que eu já tinha decorado. Acho que eu não fiquei nem uma hora lá na prova. Escrevi tudo lá, saí correndo, fui para o centro, peguei um táxi, cheguei bem na hora, acho que assim, atrasei 2 minutos para o horário da minha entrevista e ainda não tinha me chamado. E fiz a entrevista do de artes também. Eu fico pensando, meu Deus, eu fiz muita loucura.
Eu fiz muita loucura com o objetivo de conseguir passar nesse mestrado. E aí, eu passei nos dois, né? Mas aí acabou que no mestrado de design eu consegui ser aprovada com a bolsa. Eu falei, lógico, era o que eu queria, design, então vou para lá. Então, descartei, né, a opção de ir para o mestrado de artes. E aí, quando eu cheguei no mestrado, meu medo principal era justamente vir com essa bagagem de nunca ter feito um curso de extensão, ter feito pesquisa na faculdade e ter feito um TCC que foi assim, foi feito para o que eu podia fazer, né? Foi bem feito para o que eu podia fazer, mas eu não tinha o conhecimento do que de fato era pesquisa, por onde começar, o que eu fazia e tal. E aí eu cheguei lá já com essa insegurança. Ô, Bárbara, não sei se você lembra, na época da nossa entrevista do mestrado lá no design, da apresentação, você estava lá. Eu lembro de você daquele dia. Você lembra? Não, eu não lembro. Não, eu tô lembrando assim, da prova escrita, você falando, eu tô assim, gente, eu gastei o tempo todo. Por que que eu não pensei em memorizar o negócio? E eles fizeram uma pergunta misturando 3 temas. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Era, foi uma confusão. Aí Ah, você pode. a gente entrou junto, viu, gente? No mestrado a gente era da mesma turma. A gente entrou Isso, na mesma leva aí. isso, exatamente. E eu acho que era 3 temas mesmo, Bárbara, a prova, e eu fiz um texto para cada tema. Então, na hora, quando chegasse lá, se fosse um, se fosse outro, eu ia saber o texto que eu ia pôr lá e pronto, acabou, não ia ter problema, porque senão eu ia ficar nervosa, não ia lembrar do que tinha que pôr, enfim. É que eu sou meio sistemática, né? Para mim, se eu seguir um sistema ali, um padrão, eu vou conseguir replicar e acabou. Mas se eu achar assim, não, vou deixar para chegar lá e ver o que vai dar, aí não funciona. E aí eu cheguei no mestrado com esse receio, né? De ser uma novata que não sabia nada de pesquisa e que ainda ia estudar semiótica. Detalhe, a minha orientadora, ela tinha estudado comunicação lá na PUC de São Paulo, tá? A orientadora dela foi uma das pessoas mais importantes assim, de semiótica aqui no Brasil. Aí chega eu lá, coitada, me passando que sabia alguma coisa de semiótica, né? E ela achando que ia ser tudo lindo, porque ia estar na área dela de semiótica, né? Mal sabia ela que eu não sabia nada de semiótica. E aí, quando eu cheguei lá no mestrado, né, além de ter essa insegurança de não saber de pesquisa científica, eu não sabia por onde começar a pesquisa, nunca tinha classificado uma pesquisa antes, né, a não ser meu TCC, mas com orientação da professora, que ela ia dizer se estava certo, estava errado. Comecei a ler mais sobre pesquisa durante o meu próprio TCC, ou seja, tinha menos de um ano que eu estava estudando o que era pesquisa e como fazer uma pesquisa, e já tinha entrado para o mestrado, né, porque assim, eu colei grau em fevereiro de 2018. E aí todo esse processo de mestrado já começou a partir daí. Eu não tive o tempo de ficar à toa e depois ir para o mestrado, ou de focar na parte profissional e depois ir para o mestrado. Eu emendei as duas coisas. E aí, eu não sentia, então, essa segurança de pesquisar mesmo. Era um tema novo, eu não sabia por onde começar. E também tinha essa insegurança em relação à orientadora. Por quê? Não em relação a ela, né? Mas porque geralmente é o sistema de orientação que ocorre dessa forma. Alguns professores, eles vão te dizer exatamente o que você tem que fazer. A minha professora, ela quer instigar o meu senso investigativo. Então, ela dizia, dá uma olhada em tal coisa assim, assado. Eu olhava tal coisa e eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? O que é que ela quer que eu faça com isso? Aí eu lia e mandava para ela perguntando, isso assim, assado? Aí ela, quem sabe? E Toda eu, na semiótica, né? hã? Toda na semiótica. Toda na semiótica, só dando os sinais. E eu lá, sem saber o que eu ia fazer, se estava certo, se estava errado. E aí, eu só sei que depois saiu, mas saiu a muito custo, viu? Então, assim, eu não tinha segurança, não tinha certeza dos meus passos. Então, por isso que foi muito mais difícil. Lógico, né? Muita gente não tem esse background em relação à pesquisa, não tem experiência de participar de grupo de pesquisa, grupo de extensão. Mas, e dá para ir também, né? Vocês estão vendo que eu não tive essa experiência e Né? consegui. Dá total, dá total. É só querer. Exatamente, eu sou super persistente. E aí eu não tinha certeza dos meus passos, por quê? Eu tinha um roteiro, né, que estava alinhado, estruturado em relação ao projeto de pesquisa com a orientadora, mas eu não tinha segurança do passo a passo de pesquisa. Aí tudo bem.
quando a gente entra no mestrado, né, a gente tem que falar ali da nossa pesquisa, como que a gente vai fazer, depois tem um momento que a gente tem que qualificar, né? Então, assim, a gente entra, alinha o nosso projeto de pesquisa com o orientador que escolheu a gente para orientar, que na verdade a gente coloca indicação de professores lá, mas os professores é, que vão ser indicados para a gente é de acordo com a escolha deles, é com a área de pesquisa que tiver mais similar. E aí, a gente entra e começa a fazer as disciplinas, começa a fazer as disciplinas, ao mesmo tempo que a gente vai ajustando esse projeto de pesquisa. Então, a gente faz as disciplinas obrigatórias para poder cumprir a carga horária. A gente, no meu caso, que eu era bolsista, tem que participar de evento, tem que auxiliar no processo lá de organização do evento. Depois de um ano de tudo isso, a gente precisa qualificar, ou seja, o mestrado ele tem 2 anos. Na metade desse processo, você tem que mostrar para os professores que você está fazendo alguma coisa que faz sentido, que você está caminhando para algum lugar. É como Então, se fosse a pré-banca, viu, gente, do TCC, né? Porque os meninos isso. têm a banca ali intermediária, né? Que é Uhum, como se, tipo assim, ó, vocês estão caminhando para aquilo ali. Vai dar certo ou isso. não vai, né? Exatamente. E aí, a qualificação, né, que a gente vai justamente mostrar o que está sendo feito até então. Depois disso, a gente passa para o processo de defesa 1 ano depois, né? Que a gente vai mostrar, olha, o trabalho conseguiu chegar nesse resultado que a gente prometeu lá no início. Então, para o mestrado, eu achei que, assim, quando a gente entra 2 anos parece muito, mas passa muito rápido. Quando você vê, já deu o meio do percurso e você tem que mostrar que você está fazendo alguma coisa. No início, eu achava que as coisas iam ser mais estruturadas, né? Que ia ter um roteiro, que a gente ia chegar lá e ia saber o que fazer e tal. Mas, como realmente foi uma busca intuitiva de eu descobrir como fazer a pesquisa, né? Porque, assim, tem os professores que mostram o que você tem que fazer exatamente, a minha orientadora do doutorado foi assim, e os professores que deixam a linha aberta para você descobrir seu próprio caminho. E esse foi o meu momento no mestrado, ou seja, eu já vinha de um panorama que eu estava insegura, que eu não sabia como fazer pesquisa, e caiu na mão de uma professora que prefere que eu descubra o meu próprio caminho na pesquisa, né? Então, você veja o desespero depois que eu entrei no mestrado. Foi bem intuitivo. No primeiro processo, na parte que a gente tem que fazer, né, introdução, referencial teórico, etc., um referencial teórico tranquilo. Eu consegui elencar os tópicos lá que eram importantes e redigir lá o texto tranquilamente. Mas quando chegou na parte de analisar esses tais, esses signos no ambiente, foi um Deus nos acuda. E eu falava, professora, como é que eu vou fazer essa análise? É assim, assado. E ela dizia, você tem que descobrir, não sei o que lá. Tipo assim, toda vez que eu fazia uma pergunta para ela, ela me respondia com outra pergunta. Então, vocês vejam o meu desespero. Sem saber de pesquisa científica, sem entender de semiótica direito e ainda tendo que seguir a minha intuição para fazer essa pesquisa toda. Então, no início, eu achei que ia ser um caminho tranquilo, né? Eu ia entrar no mestrado, ia seguir todas as etapas bonitinho, ia chegar lá no resultado, mas como realmente foi É isso gritaria aí e mesmo. desespero. Só que tudo isso, gente, eu tô falando isso não é para botar medo em vocês, não, mas é porque, assim, é um choque de realidade muito das expectativas, né? Eu achei que a coisa seria mais tranquila, que ia ter um passo a passo ali mais organizado, e não é dessa forma. Até no próprio processo de pesquisa científica, a gente não tem uma linearidade, como a gente imagina assim, né, na nossa cabeça. A gente tem uma etapa que vai e volta, consulta outra e volta lá de novo para os resultados. Então, assim, a pesquisa científica ela não segue esse fluxo linear que a gente imagina. Então, no mestrado, eu tive esses desafios, né, da gente conseguir produzir assuntos que são inéditos, que a gente precisa mostrar que a gente não está fazendo mais o mesmo, né, que a gente não está replicando o trabalho de alguém. A gente precisa fazer muita leitura de material, porque afinal a gente tem que escrever muito no nosso trabalho, e para escrever a gente precisa referenciar os autores que são conhecidos, né, na área do tema, por exemplo, eu tinha que estudar semiótica, citar os principais autores da semiótica, procurar sobre espaços efêmeros, ver quem eram os autores que estavam falando de espaços efêmeros, que a maioria era internacional. Tem muita questão da crítica, né, da gente não sentir que a pesquisa ali está boa o suficiente, ou de ter uma pressão ali em relação às disciplinas, que o trabalho não ficou do jeito que o professor estava esperando, e acaba criando uma pressão psicológica daí da gente, não só do andamento da pesquisa em si, da pesquisa do mestrado, quanto ali do curso das disciplinas, né, que a gente precisa cumprir.
Então, a gente precisa fazer os dois ali mesmo, mais ou menos ao mesmo tempo. E aí, eu achei essa frase do Karl Popper que eu achei interessante. A ciência, ela não é um sistema de certezas, mas um sistema de conjecturas e refutações. Olhar para isso agora me bate até um desespero, porque, para mim, eu preciso de saber exatamente o que, que vai acontecer para que eu não entre em surto, assim, de não saber como que vai ser o caminho, se isso vai ser difícil, o que, que eu vou precisar, o que, que é esperado de mim. Então, assim, é um aprendizado da gente conseguir lidar com as incertezas, né? Com essa instabilidade que é todo esse percurso da pesquisa, porque afinal, às vezes você está pesquisando uma coisa e quando você chegar lá na frente para entrevistar as pessoas que vão contribuir com a sua pesquisa, elas vão dizer que não era daquela forma. Só que a sua pesquisa toda está pautada naquela afirmação que você disse que acontecia. E aí a gente tem que pôr que o resultado realmente a gente não encontrou aquilo que a gente estava supondo no início da pesquisa. Então, nem sempre a pesquisa vai ser sobre dizer assim, eu achava que era tal coisa e no final realmente era tal coisa. Às vezes a pesquisa é sobre dizer assim, eu achei que era uma coisa, mas encontrei outro resultado. Então, mesmo que Que é esteja válido errado, né? também, né, ô Alessandra? E que é válido também. E que Sim, é exatamente. válido. A gente, às vezes, não concluir nada, tipo assim, olha, fui aqui, cavei aqui, não achei o tesouro. Então, pronto, você já mostrou que aqueles caminhos ali, a sua pesquisa, ela se torna relevante também. Porque aqueles Sim. caminhos, todos aqueles buracos que você cavou, ele não chegou ao lugar que você pretendia. Então, se Uhum, alguém para trás tivesse essa mesmo pensamento de trajetória, ele vai fazer uma trajetória diferente. Ou seja, a uhum, pesquisa ela se torna válida, independente do uhum. resultado ter sido o que você esperava ou não, né? Sim, exatamente. Exatamente. Nos dois casos é válido. Até para você dizer assim, eu cavei e não encontrei nada lá. Até o fato de você não ter encontrado nada lá é um resultado para que outras pessoas não vá lá, né, e não encontrem nada. Busquem outra forma de procurar essas informações. Então, até o fato de certa forma, não encontrar aquele objetivo que a gente tinha no início da pesquisa também é um resultado válido para a pesquisa científica, né, de modo geral. E aí, a minha pesquisa do mestrado, ela uniu, então, aquelas duas coisas que eu falei para vocês que me interessavam mais, né? Que tinha a ver na época com o meu TCC, que era semiótica e espaços efêmeros. O que que eu... Vocês vão entender meu desespero aqui em relação ao mestrado. O que que eu tive que fazer? Eu analisei uma exposição do Ronaldo Fraga, que foi Rio São Francisco navegado por Ronaldo Fraga, que aconteceu lá no Palácio das Artes. Eu nem me lembro agora se foi em 2010, 2011, já faz tanto tempo que eu não lembro da data. E aí, essa exposição, ela era um espaço efêmero e ela tinha 12 ambientes, se não me salvo engano, ela tinha 12 ambientes que eu precisava analisar semioticamente e cheio de signos. Então, vocês vejam, eu precisava estabelecer um método de como que eu ia analisar essas imagens, essas figuras, né? Como que eu ia analisar esse ambiente de modo geral para poder chegar no resultado. Então, eu comecei fazendo todo o referencial teórico lá sobre espaços efêmeros, que era algo que não tinha na nossa literatura assim, brasileira, né? Era pouca informação que a gente encontrava sobre isso. E fui mapeando tudo que tinha a respeito sobre espaços efêmeros no Brasil e fora, né? Tudo que a gente conseguia encontrar, claro. E depois fazendo todo um referencial teórico, que é o um embasamento, né, sobre semiótica. Quem foi Pânceo, o que são os signos, como que eles influenciam, né, no nossa compreensão e depois trazer todas essas informações para aplicar nessa análise do ambiente. Então, eu criei um método lá de analisar, né, semioticamente em três níveis, né? No nível mais superficial, no mediano e no mais profundo. Então, foi seguindo ali a tríade dos signos e cada ambiente eu precisei analisar dessa forma. Então, deu bastante página, mas por conta de ser uma análise extensa, né, sobre cada um desses ambientes. Ou seja, eu vi aqui que tinha um signo de uma figura que era, não é mitológica não, que chama, é lenda, uma lenda lá do Rio São Francisco, então eu tinha que falar que no painel estava relacionado com a cultura do Rio São Francisco, mostrar em quais aspectos semióticos isso estava relacionado com a cultura do Rio São Francisco, porque não era só dizer, porque senão qualquer um ia chegar lá e ia dizer, e eu precisava atrelar o significado da cultura do Rio São Francisco com a exposição, e para isso a fonte foi a semiótica. E aí, a estrutura de uma pesquisa, né, geralmente ela ocorre dessa forma,
que é a gente fazer uma introdução, fazer o referencial teórico, que a gente vai dizer todos os tópicos que são importantes para embasar a nossa pesquisa. No meu caso, foi espaços efêmeros, semiótica e comunicação. Depois a gente tem aquela estrutura da metodologia, que é dizer como que a gente vai fazer a pesquisa, para que outras pessoas que vão ler o nosso trabalho saibam realmente qual foi o passo a passo que a gente tomou para chegar naquele resultado, e depois os resultados, que no meu caso foi essa análise semiótica, né? Mostrar quais foram os resultados a partir dessa análise semiótica. Depois a gente tem as considerações finais e as referências. Então, basicamente, essa é a estrutura da pesquisa, né? Quando eu entrei no mestrado, chegar até a parte da metodologia estava ok, né? Que eu ia só ler, isso aí eu já sabia que tinha que ser feito, eu ia ler e escrever segundo os autores e ponto. Quando eu cheguei no momento dos resultados, foi que realmente eu como fazer a análise, e quando eu perguntava para a minha orientadora, ela me dava apenas sinais do que precisava ser feito. Então, foi bem desafiador nesse quesito da gente aprender os primeiros passos, porque tudo que a gente faz pela primeira vez é difícil, na verdade, né? Então, a gente vai ter esse momento de ser uma dificuldade, de ser um desafio, mas no próximo você já vai saber exatamente como seguir. E aí, o que foi, assim, uma prova de fogo durante o mestrado, né? Na verdade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem uma quantidade de créditos que a gente precisa cumprir, né? Ou seja, disciplinas que a gente precisa cursar. No caso de bolsista, que foi o meu caso, a gente precisava ter estágio de docência, que é trabalhar ali junto com o professor dando uma disciplina. A gente precisa fazer artigos, praticamente quase toda a disciplina pede um artigo para a gente fazer. A gente tem que participar de congresso, a gente precisa ali durante a qualificação, que é uma espécie de pré-banca, convencer, né, os professores sobre nossa pesquisa, de que está indo tudo bem e que a gente vai ter algum resultado a partir daquilo. E também a gente precisa fazer todo esse processo de coleta de dados durante a parte de coleta mesmo das informações. Então, imagina só, eu que era uma pessoa tímida, que não tinha muitas habilidades de interação, de comunicar com os outros, indo entrevistar as pessoas, né, para minha pesquisa. Então, os dois grandes desafios foram fazer trabalho, apresentar os trabalhos em sala de aula, né, porque muitas vezes a gente precisava dar uma espécie de aula dentro da disciplina, ou seja, ficar quase uma hora conversando, falando sobre um assunto. E para mim, que era super tímida, para mim, assim, nossa, eu chegava lá passando mal já, quase desmaiando, de imaginar de ter que ficar lá na frente para falar uma hora. E entrevistar as pessoas também foi um outro desafio, né? Que chegar, conversar com a pessoa que você nunca viu na vida e fazer umas perguntas que às vezes para a pessoa é meio indelicado, né? Porque, por exemplo, eu precisava saber qual era a ideia do Ronaldo Fraga quando ele foi fazer a exposição. E aí eu fui perguntar lá à assessora dela, e aí, assim, a gente percebe que às vezes a pessoa fica desconfortável no sentido de não querer dizer o que de fato era a intenção dele em fazer a exposição, né? Só que a gente também tem isso como resultado, né? A gente vai falar lá, olha, a gente entrevistou as pessoas e tudo mais, mas alguns não quiseram dar entrevista, como foi o caso do próprio Ronaldo Fraga, né? Ele falou para mim na época que todas as informações estavam na internet. Então, assim, aí foi um outro momento de desafio, né? De se frustrar com o objeto de estudo escolhido, mas tudo bem. Mentira que fala. Falou, você acredita? Depois eu fiquei descobrindo várias coisas não legais sobre ele, que aí eu comentei com as pessoas e todo mundo me deu uma experiência ruim de contato com ele. E aí, gente, no final eu sobrevivi a tudo isso, né? No final eu consegui defender meu trabalho, virei mestre, apesar de todas essas minhas limitações, né? Em termos de timidez, de apresentar um trabalho, de passar muitas horas falando, de ter essa habilidade realmente de expressar aquilo que eu estava pensando. Gente, eu era do tipo que, assim, se me botasse ali na frente, na sala de aula, né, onde tinha o professor, como nessa foto, eu esquecia todos os meus pensamentos, eu esquecia tudo de tão nervosa que eu ficava na época. Então, para mim, era um pavor chegar lá na frente da sala e olha só que escolha, né, inusitada, fazer o mestrado e me tornar professora. E aí vocês devem estar pensando, né, se as habilidades comunicacionais melhoraram. Eu acho que melhorou um pouco, né? Hoje eu já estou aqui Uai, você está conseguindo toda conversar com desenvolta aí, você. ó. Oi? Você está toda desenvolta aí. Então, acho que consegui melhorar um pouco essas habilidades. No fim, deu tudo certo, né? Vocês viram. Eu saí do completo, não ter nada no currículo, não saber o que é uma pesquisa científica, enfrentar todos os desafios, mas contornar, né, ali dentro do mestrado.
porque afinal não tem nada fácil, né? Basta que a gente queira algo e persista nisso, mas dizer que tem algo que é fácil, que a gente vai chegar lá de maneira leve, é muito duvidoso, né? E aí, depois, o que eu fiz? Terminei o meu mestrado, a gente estava quase no estado de pandemia, estava saindo as notícias do Covid, etc e tal. E aí eu descobri que as vagas para o doutorado estavam abertas, que iam abrir, né? Aí a minha professora falou, vai, tenta, né? Faça um doutorado e tal, é bom para você. E eu falei, já tô aqui, né? Acho que eu vou ter, acho que eu vou ter que ir pro doutorado também. A gente fala. Tá Eu falei com chuva. meu marido quando eu terminei, falei assim, olha, se um dia eu falar que quero fazer doutorado, você me amarra. Você não deixa eu me inscrever, mas não E hoje adianta. você tá lá. E aí, eu pensei, eu já fiz o mestrado, passei por essa experiência, né, de primeira vez, vai ser mais tranquilo agora. Eu já tenho conhecimento de como as coisas vão rolar. Vamos lá fazer o doutorado, né? Então, me inscrevi, passei no doutorado, dessa vez sem bolsa, e aí eu acho que é o momento que destaca mais o meu lado profissional. Até então, fazendo mestrado, eu tinha conseguido passar, eu estava com a bolsa, né, fazendo mestrado aqui, que foi um fator importante para eu conseguir vir morar aqui e fazer o mestrado. Mas eu ainda era muito recém-formada, então eu fazia alguns projetos, mas era para amigo, indicação de fulano, para algum familiar. Então, eram projetos pequenos, assim, não era nada muito expressivo. Eu conciliava as duas coisas ali de maneira tranquila, né? Porque os projetos apareciam de maneira mais esporádica. Com o doutorado, e o fato de eu entrar sem bolsa, né, para o doutorado, que na época estava com uma escassez de bolsa, eu passei a focar mais no meu lado profissional. Lembrando que eu saí lá de uma pessoa para vir morar aqui em BH, então eu não conhecia ninguém que pudesse me indicar para ninguém, nem conversar em nada, né? Eu não poderia trabalhar, porque eu não ia dar conta, né, de fazer as duas coisas, trabalhar 40 horas, cursar as disciplinas, enfim, eu não teria como fazer isso. E aí que eu fui ingênua, né? Eu achei que ia ser mais fácil. Eu achei que ia ser mais fácil, eu estava tão tranquila entrando no doutorado, eu lembro como se fosse ontem, eu disse, agora vai ser mais tranquilo, porque eu já sei como vai ser, né? Eu já tive todo o conhecimento ali das etapas, vai ser de boa. Até que, quando eu cheguei no doutorado, eu percebi que as coisas seriam piores do que no mestrado, porque a gente tinha mais artigo para ler, a gente tinha mais demanda em relação a fazer o estágio docência, né? A gente tinha disciplinas que precisavam que a gente desse aula, assim, só para vocês terem ideia, a gente cursava uma disciplina, não sei se você já cursou, Bárbara da Rita, que toda Não, aula, mas ela eu falava tenho que cursar. Eu tô correndo dela, mas agora eu tenho obrigação, né? O e Néder já pior que os passou por temas dela ela. é tudo sempre novos, né? São vários É, temas O novos. Néder já passou por ela, já sei. Já sobreviveu. E aí, o que que acontece? Essa disciplina, a professora toda a aula ia sortear um Sobreviver tema. sobreviver é um termo meio complicado, depois a gente discute isso. Perdão, não era sortear um tema, era sortear um aluno para apresentar o tema do dia. Então, cada aula tinha um tema. Sei lá, design e comunicação era um tema. Aí, naquele dia, o aluno sorteado ia ter que apresentar a aula inteira naquele tema. Olha que beleza. Então, assim, eu vi que a coisa ficou muito pior, porque toda semana a gente tinha que preparar uma aula do tema. Não era assim, dia tal vai ser minha apresentação e acabou. Era toda semana a gente tinha que preparar o assunto para ser sorteado ali, caso a gente fosse sorteado, poder apresentar uma hora de tema, né, de conteúdo ali. Nesse momento ali, eu ainda tinha um pouco de vergonha de apresentar, mas como eu já tinha sido surrada lá no mestrado, eu já tinha acostumado mais a apresentar trabalho, né? Meu maior medo ali era sortear um tema que eu não tinha entendido nada, né? Porque eram uns temas meio futuristas e eu não conseguia explicar, não conseguia dar aula da forma que eu gostaria, né? Assim, ser mais fluido. E aí, além disso, eu vi também que a complexidade da pesquisa foi aumentando, né? Porque além de ser um tema que era novo, como o caso lá dos espaços efêmeros, eu precisava que isso fosse inédito, trouxesse uma grande contribuição, porque afinal a pesquisa científica está muito atrelada a isso, né? Uma contribuição para a sociedade. E aí, eu vi que a complexidade das coisas foi aumentando mesmo, né? Ou seja, o nível, o level ali do jogo tinha subido, né? Não tinha baixado como eu achei que seria. E aí a Bárbara me falou, me conta um pouco de como foi conciliar seus estudos com o projeto, né? Como foi conciliar o doutorado com os projetos.
projetos. Aí A esse minha é meme ótima, aqui, essa aí é minha face desde 2015. esse meme aqui representa tudo. Não vou surtar, vai dar tudo certo. 1 minuto depois, surtada, né? E nesse momento aí que eu comecei a conciliar o doutorado com fazer os projetos, que eu vou contar um pouquinho também depois, aí eu percebi por que meus pais falavam que trabalhar e estudar ao mesmo tempo era muito difícil. Na minha cabeça de adolescente, naquela época, eu acho que deve ser fácil, né? Estudar e trabalhar. Não parecia complicado, só falando assim. E aí que realmente o bicho pegou, porque agora eu precisava focar em atrair os clientes para o projeto, porque eu não tinha mais a bolsa, né, para me manter aqui em BH. E tinha também que tocar o meu doutorado. E imagina, toda semana sendo sorteado um tema ali, eu tenho que preparar uma aula de 1 hora. E aí, o que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a reservar alguns dias específicos da semana ou alguns horários específicos do dia para poder lidar com o doutorado. Em período assim integral, eu vou chamar, eu lidava ali com um projeto, fazer conteúdo para o Instagram, não sei o que, atrair clientes. E nesses momentos que eu reservava para o doutorado, eu pegava para fazer o slide da aula da semana que vem, para poder adiantar alguma coisa da pesquisa, para fazer os compromissos, né, das disciplinas. E ao contrário da época do mestrado, eu já comecei a ter um número mais expressivo de projeto, né? Ou seja, começou a chegar alguns clientes ali pelo Instagram. No mestrado aparecia algumas pessoas, mas era um caso ainda meio raro, assim, né? Eu não estava com tanto empenho na captação dos projetos pelo Instagram, quanto eu estava nesse momento agora, que foi um momento de pandemia, que muita gente também focou nessa questão de planejar a casa, né? Já que estava passando mais tempo em casa. E aí, vindo de outra cidade, como eu falei com vocês, né, sem conhecer ninguém, tendo atravessado o Brasil e não ter essas indicações de alguém que pudesse me indicar para fazer projeto, etc., eu tive que começar no Instagram, né, tentar vender o meu serviço lá. E naquela época, qualquer pessoa que aparecesse no Instagram tentando vender qualquer coisa era chamada de blogueirinha. Eu tinha um ranço. Só que eu precisava pagar minhas contas, então eu tinha que anunciar o meu serviço lá, né? Eu não tinha outra escolha, não tinha ninguém para falar, olha, me diga para fulano. Então eu comecei a investir em criar conteúdo, criava rios, criava carrossel, criava de tudo. Naquela época eu estava perdida, assim, eu criava, mas eu não sabia com que objetivo, como e quando, assim, sabe? Eu criava na expectativa de que fosse funcionar. E aí, nesse meu período de Instagram, né, eu comecei a aprender mais sobre marketing, sobre branding, sobre posicionamento, sobre imagem pessoal, e ver o quanto tudo isso influencia para a gente conseguir captar cliente. Então, eu percebi que, né, ao longo dessa surra toda que eu levei ao longo dos anos, que a gente precisava focar numa conexão, né, com o público que a gente quer atrair. Se eu quero atrair pessoas que querem reformar um apartamento, então eu tenho que ter um conteúdo que transmita a solução para as dúvidas de quem vai reformar um apartamento, né? Por exemplo, as pessoas que querem reformar um apartamento não sabem que revestimento escolher para o piso da casa. Então eu tenho que criar um conteúdo que está conectado com as soluções para o piso da casa, né? Mostrar que eu tenho um conhecimento sobre aquela dúvida deles. Então, assim, isso é uma coisa para aplicar em qualquer área, né? Não só sobre design de interiores. Então, hoje em dia eu ainda luto muito, né, com o Instagram, mas acho que eu luto menos. Alguma coisa eu aprendi. E tem uma questão assim que não é tão fácil, né? Porque precisa novamente se expor, precisa se comunicar muito lá. E como eu falei, eu era tímida, então não me expunha tanto quanto talvez fosse a forma adequada da gente conseguir ali estar nos stories, falando tudo que acontece e comunicar mais diretamente com o nosso público-alvo, né? Então, tudo isso foi uma jornada de aprendizado. Não posso dizer para vocês que foi tudo fácil, né? Que um dia eu entrei no doutorado, foi tudo tranquilo, mas também não foi impossível, porque se você quiser, você consegue conciliar as duas coisas, né? Eu precisei ficar algumas noites até tarde trabalhando? Precisei. Alguns fins de semana? Também. Mas, no final, tudo é uma questão assim, de organização. Se a gente programa que tal dia a gente vai lidar só com as demandas da faculdade, a gente vai lidar só com as demandas da faculdade. Nos outros dias, a gente lida ali com as nossas demandas de serviço, né, como autônomo. E aí, no final, de certa forma, essas duas coisas se colidem, porque ambos eu precisei desenvolver muito a questão da comunicação. Eu não só estudei isso, né, no mestrado e no doutorado, como também desenvolvi essa habilidade de comunicação a partir desses dois campos. Nos projetos, porque eu precisava
conversar com o cliente, eu precisava apresentar projeto, então eu precisava comunicar, né, por que eu estava escolhendo aquelas coisas no projeto do cliente, precisava entender quais eram as demandas, as necessidades dele, e tudo isso a gente precisa comunicar, e comunicar de maneira eficiente, né? Não é só dizer, eu escolhi esse revestimento aqui para o seu projeto porque vai ficar bonito. Isso não convence ninguém, né? Apesar da estética ser um ponto, não é só sobre isso. Então, querendo ou não, as habilidades que eu desenvolvi, né, de comunicação de um lado, me ajudaram também com as necessidades que eu tinha dessa outra demanda em relação ao projeto. E aí, o que eu aprendi também nesse processo, né? É um processo árduo da gente conciliar as duas coisas, mas também eu vi que, querendo ou não, é importante que a gente delegue alguma etapa. No meu caso de design de interiores, né, a gente tem um processo de criação e depois a gente tem aquela fase de projeto executivo, que a gente vai desenhar todos aqueles desenhos lá para a obra. Então, essa parte que é técnica, que não requer algo que é só seu, que é a sua capacidade criativa, a sua essência criativa, você pode delegar para outra pessoa, que ela consegue fazer isso da mesma forma, assim, né? Vamos supondo ainda a melhor maneira. Porque é um trabalho mais técnico, operacional, e que gasta muito tempo e que você não precisa necessariamente ali, do seu conhecimento naquilo, né? Outras pessoas também conseguem desenvolver. Já a parte de criar um produto, de criar uma identidade visual, de criar um ambiente, ela requer a nossa essência, a nossa capacidade criativa, né? Algo que só a gente, enquanto criadores, enquanto designers, vai conseguir entregar. Então, eu também acabei aprendendo um pouquinho sobre isso, sabe? O tanto que é importante delegar, porque eu sou muito apegada a fazer as coisas do meu jeito, como eu falei, eu sou meio sistemática, então, querendo ou não, em algum momento a gente precisa. Como eu cheguei no final do meu doutorado, eu precisava focar muito em alguns aspectos da análise que eu estava fazendo, então eu não conseguia focar tanto nos projetos, precisei pedir para uma pessoa fazer toda a parte de detalhamento técnico. No caso de ambientes, né, como eu estava falando, a gente tem um processo criativo de captação do cliente, de escolha dos materiais, e essas etapas aqui demandam da gente, né? A gente, como autônomo, a gente é a marca. Então, a gente precisa falar diretamente com o cliente, a gente precisa mostrar o quanto o nosso produto e o nosso serviço é bom. Então, essa parte demanda muito da gente e da nossa presença. Né? Assim, você pode até delegar, mas se você for uma marca já consolidada, com sócio, enfim. E o processo executivo operacional, né, de fazer os desenhos técnicos, pode ser delegado. Eu acho que isso é uma coisa que também pode ser aplicável para as áreas de design gráfico, né, e produto. E aí, a minha pesquisa de doutorado, a gente ainda tem tempo, Bárbara? Tem sim. A aula até é praticamente 9 horas, né? São 2 horários, terminaria 8h40, se a gente for. Bem. Eu vou só apressar aqui para depois a gente poder fazer a parte do bate-papo, tirar perguntas, enfim, tirar dúvidas. E aí, no meu doutorado, novamente, eu fui estudar a questão da comunicação, né? Só que agora, entender como que acontece... Aí, como eu falei, né? A gente precisa trazer uma coisa inédita, que ninguém ainda não falou sobre no doutorado. Então, eu fui estudar como que os projetistas, né? Design de ambientes, interiores, podem se comunicar melhor com clientes que são autistas adultos, né? Ou seja, entender esse processo de comunicação entre pessoas neurotípica já é um desafio, mas quando a gente trata de uma comunicação com pessoas com diferentes neurotipos, né, uma pessoa neurodivergente como autista, e a neurotípica somos nós, que não somos autistas, acaba sendo um processo ainda mais delicado, porque tem muito aquela coisa, o autista ele é curto e grosso, ele é grosseiro, enfim, ele é muito direto, mas não se trata sobre isso, mas sim sobre estilos de comunicação que são diferentes. Cada pessoa tem uma forma de comunicar, e quando a gente fala de pessoas com neurotipos diferentes, essa diferença é ainda maior. E aí, como designer, a gente precisa ter essa preocupação, né, de como que a gente vai atender os nossos clientes caso ele tenha algum tipo de neurodivergência, como ser autista. E foi também outro processo desafiador, não preciso falar novamente isso para vocês, né, que, como eu falei, foi um pouquinho pior que o mestrado, porque foi um pouco mais complexo, mas o resultado acaba, gente, quando a gente termina, a gente acha tudo lindo, acha uma maravilha, fica um orgulho do resultado que conseguiu, né, e apesar de desafiador, a gente conseguiu criar esse protocolo de comunicação, que é direcionado justamente aos profissionais de projeto, né, para que eles consigam se comunicar com clientes autistas de maneira mais eficiente, né, considerando essa diferença do padrão neural, né, do neurotipo.
E a gente traz mais inclusão para o design, abarca a preocupação com um grupo social que é pouco, né, pensado, que são os neurodivergentes, TDAH, autista, e até que tem surgido mais esse debate, eu acho, no campo do design nesses últimos tempos. E aí o lado acadêmico também, ele tem os pontos positivos, tá? Não tenho só a reclamar, não. Tem muita coisa positiva também. Que é a gente conseguir fazer coisas que talvez se a gente não tivesse dentro desse campo acadêmico, a gente não conseguiria por conta própria ou demoraria muito. Como a gente ter uma visão mais crítica das coisas, dos temas, né? Porque afinal a gente tem que fazer muita pesquisa, a gente acaba identificando ali diferentes perspectivas e começa a ver realmente assim, será que o que essa pessoa está falando faz sentido, né? Quando você vai desenvolvendo o trabalho, você vai vendo se isso faz sentido ou não. E aí você pode comparar também, né? Porque a bibliografia já diz com os resultados que você encontrou na sua pesquisa. A gente consegue conexões, né? Como eu consegui com a Bárbara, que a gente não teria se a gente não tivesse dentro desse campo, porque afinal eu penso assim, o mundo acadêmico ele é unido e às vezes também tem umas intrigas, né, entre o pessoal lá dentro, mas assim, de modo geral, a gente pensa muito na conexão. Ah, vou pesquisar sobre autismo. Fulana de tal também pesquisa sobre autismo, eu vou conversar com ela, vou saber como é que ela fez, o que ela tem de dica. Então, tem muito esse compartilhar, né, as experiências em comuns. Então, a gente acaba criando conexões nesse meio. Publicação de artigo, de livro, né? É um processo mais facilitado, porque a gente já está inserido ali na leitura diária, está consultando referências diariamente, então a gente já tem um arsenal para construir esses artigos, do que se a gente tivesse simplesmente na vida profissional para construir algo do zero, ter que estudar tudo de novo, então acaba sendo mais facilitador mesmo. Publicar um capítulo de livro, né? Eu nunca achei que eu fosse publicar alguma coisa em livro, eu publiquei um capítulo em livro, publicamos agora, não publicamos não, né? Registramos esse protocolo aí agora recentemente também. E a gente tem o nosso lugar também de falar a nossa opinião sobre determinado assunto, né? Quando a gente pesquisa, a gente também está expressando a nossa opinião, também está expressando ali o que a gente encontrou dentro do nosso processo. Não é bem é uma opinião, mas também é uma opinião pautada, né? Porque a gente está fazendo a pesquisa e a gente está baseando a nossa pesquisa em algo. Então, é uma opinião com propriedade, vamos dizer assim. Que a gente consegue proporcionar novos pontos de vista sobre o mesmo tema, e isso eu acho muito legal. E também fazer reflexões fora da caixa, né? Que é justamente o que a gente traz na pesquisa, trazer novas visões sobre algo que já foi dito ou assuntos inovadores que nunca foram falados mesmo. E aí, para saber se você se identifica, né, com essa área, eu vou falar um pouquinho do que é esperado, né, de uma pessoa no mestrado e no doutorado. Eu acho que assim precisa ter muito esse senso crítico, esse senso aguçado de buscar, sabe, sobre um determinado tema, de ter uma curiosidade mesmo a respeito de um assunto, ter autonomia, porque em muitos momentos você vai precisar tomar passos que são meio solitários, né? Você precisa definir seu tema, você precisa definir como que você vai fazer isso, e nem sempre vai ter alguém para te dizer como fazer, então você precisa ter esse senso um pouco autodidata, ter o pensamento crítico, porque afinal ninguém quer que você vá lá para falar o que já está escrito nos livros e na literatura. Eles querem que você vá lá para expressar a sua opinião, né, pautada numa pesquisa. Você precisa ter paixão pelo tema, porque se você entrar lá fazendo uma pesquisa de um assunto que você não gosta, imagina você passar 2 ou 4 anos pesquisando algo que você não gosta, muita chance de você desistir, tá? Porque não é um processo fácil e leve, até para quem faz uma pesquisa sobre o tema que você gosta. Então, precisa realmente ter um tema alinhado com aquilo que você gosta e que você quer estudar. Ter boa capacidade de escrita e leitura, porque afinal 80% do tempo você vai estar lendo e escrevendo. Precisa ter organização para conseguir coletar os dados, trazer isso em forma, né, de texto e poder passar isso na sua pesquisa. E também um senso de comunidade, de saber, olha, eu queria muito descobrir como que faz tal coisa, sabe? Deixar registrado aquela contribuição que é uma dúvida, às vezes, de outras pessoas. Então, é ter um pouquinho de cada um desses itens aí, acho que já faz de você um pesquisador. E aí, nenhum percurso é fácil, né, gente? Eu fiquei pensando muito sobre dizer, assim, os pontos que são desafios e os pontos que são positivos. Mas eu acho que tudo que a gente faz com paixão, né, com interesse no que a gente realmente busca, nos nossos objetivos ali,
fica muito mais fácil, né? É um caminho árduo, é um caminho difícil, mas o que vale a pena que não é difícil, né? Quando tem algo que é muito fácil, com certeza não vale a pena. E aí, talvez eu até tivesse sido uma boa arquiteta, mas eu preferi me tornar designer, né? E por isso que eu estou aqui hoje. Acho que algumas pessoas podem pensar, será que ela arrependeu de sair de arquitetura, né? Ia fazer um curso que era mais abrangente, não sei o que lá. Mas graças a Deus que eu tive a coragem de tomar essa escolha de sair de lá, né? E fazer design. E é isso, gente. Muito obrigada. Agora eu fico aberta aí para a gente bater um papo, tirar dúvidas. Eu que agradeço, Alessandra. E é o que você falou mesmo, né? Eu acho que escolher o que a gente faz para o resto da vida, a gente escolheu o que ama. Ainda bem que você fez essa mudança. Eu sempre falo, pô, eu nunca tentei vestibular para arquitetura, assim, fora design, porque né, na época também não tinha outras universidades, a universidade que tinha era o ENG só, nem o FMG tinha design na época, né? Eu lembro que até nas outras, todas, eu tentei engenharia, na arquitetura não tinha passado pela minha cabeça, mas era o design mesmo, que era a minha paixão. E eu acho que quando a gente estuda o que gosta e trabalha com o que gosta, não tem jeito de dar errado, a não ser que você queira que dê errado, porque é correr atrás, é igual a Alessandra trouxe aí, né? Ela veio de outro estado, de outro local, ela tinha as limitações dela de timidez, né, de vergonha, mas ela teve que arregaçar as mangas e se virar, porque ela tinha boleto para pagar. E é o que da grande maioria, daqui a um tempo, vai começar a ter mais responsabilidades, né? A gente vai ficando adulto, começa a ter mais responsabilidade, começa a querer sair da casa dos pais, às vezes os pais começam, ó, não tem como te ajudar mais, e aí a gente vai ter que arregaçar a manga e tentar realmente se reinventar, né? Se seguir a nossa profissão. E como a Alessandra falou, ela teve que ir atrás do Instagram, né? Se tornar uma blogueira, ainda meio perdida, sem saber para que lado que ela ia, porque ela estava recomeçando numa área que era completamente diferente do que ela estava habituada, que eu acho que é a que a grande maioria vai passar agora, né? Formando, né? Todos aqui vão formar agora nesse semestre. Muitos estão estagiando, possivelmente podem ser contratados na empresa, muitos aí estão sem estar atuando, mas né, não tem que desistir, a gente tem como recomeçar. Acho que a Alessandra trouxe aí muita coisa sobre a pesquisa, que eu vi que muitos de vocês estavam interessados, e agora aproveitem que ela está aí e perguntem, gente. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar sobre algo? Aula online é assim, Bom,